Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. A paz a todos. E estamos novamente juntos, agora para expormos o livro do profeta Joel. E nesse dia vamos expor todo o livro, que são os capítulos 1, 2 e 3. Porém, antes eu quero orar com vocês. Pai querido e Pai amado, estamos em mais uma manhã em Tua presença. Eu e os meus irmãos estamos aqui reunidos mesmo à distância, mas reunidos em um só propósito. Nós queremos louvar ao Senhor nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça derramada sobre nós. Pai querido, se formos entrevistar os nossos irmãos, quantas bênçãos temos recebidas, Senhor. Quantas graças que o Senhor tem derramado sobre nós em situações, em coisas do nosso dia a dia, corriqueiras, que se não fosse a mão do Senhor, ó Pai, estaríamos passando por situações tão mais difíceis, mas a Tua mão, o Teu cuidado, a Tua graça nos alcança. Nós queremos Te louvar, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor responde a oração dos Seus filhos, o Senhor tem cuidado de nós. Fale conosco, Senhor, nesta manhã, através do livro que vamos expor, que a Tua palavra possa trazer vida em nós, que a Tua palavra possa ser revelada aos nossos corações e que possamos crescer sempre na graça e no conhecimento sobre o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós Te louvamos e Te engrandecemos nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o livro do profeta Joel foi escrito pelo próprio profeta Joel, que é identificado como filho de Petuel. Vemos isso no capítulo 1, versículo 1. Joel é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento e o seu nome significa Jeová é Deus. A data exata da escrita do livro de Joel é incerta e há duas principais teorias. A primeira é que é o período pós-exílio, aproximadamente 400 anos antes de Cristo. A maioria dos estudiosos acreditam que foi escrito após o exílio babilônico e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Esta teoria é apoiada pela ausência de referências a reis ou ao exílio, sugerindo um contexto posterior. A segunda teoria é sobre o período monárquico, aproximadamente 835 anos antes de Cristo. Alguns estudiosos defendem que o livro foi escrito durante o período do rei Joás, antes da queda de Judá. Esta teoria é baseada em referências a práticas religiosas e cerimoniais que poderiam indicar um contexto anterior. Joel é um dos profetas menores do Antigo Testamento. Em meio a 12 profetas menores, um deles é Joel. O capítulo 1 inicia com uma descrição da praga de gafanhotos que devastou a terra. Essa praga trouxe uma destruição generalizada das plantações, afetando tanto a subsistência do povo quanto a dos animais. O profeta faz um apelo para que todos os habitantes da terra, especialmente os líderes, considerem a gravidade e a singularidade desta catástrofe. Através de uma série de chamados à lamentação, Joel direciona suas palavras aos embriagados, à terra e aos agricultores, além dos sacerdotes. Ele descreve os efeitos desoladores da praga e destaca a interrupção do sistema de adoração formal. Os embriagados são chamados a chorar a ausência do vinho, enquanto a terra é personificada como uma virgem em luto pela destruição das colheitas. Os agricultores sofrem pela perda dos seus grãos e frutas, privando-os da alegria da colheita. Até mesmo os sacerdotes são conclamados a participar do lamento, pois os ingredientes essenciais para as ofertas diárias foram destruídos. Além de descrever a devastação causada pela praga de gafanhotos, Joel ressalta o significado profético desse evento. Ele considera um presságio do dia do Senhor, um evento futuro de julgamento e destruição. A praga de gafanhotos serve como um aviso da punição iminente que virá sobre o povo, caso não se arrependam e busquem ao Senhor. No capítulo 1, dos versos 2 ao verso 4, Joel começa convocando os anciãos e todos os habitantes da terra a prestarem atenção à calamidade sem precedente que está ocorrendo.
Ele descreve uma devastadora praga de gafanhotos que destruiu as colheitas, afetando profundamente a economia e a subsistência do povo. Joel destaca a importância de transmitir esta mensagem às gerações futuras, para que todos estejam cientes das consequências de tal desastre. Ele enfatiza que essa praga é algo que nem os mais velhos haviam testemunhado antes, sublinhando a gravidade da situação. Dos versos 5 ao 7, Joel se dirige aos embriagados, chamando-os a acordar e lamentar pela perda do vinho, pois a praga de gafanhotos destruiu as vinhas. Ele descreve a devastação causada pelos gafanhotos, comparando-os a um exército poderoso que arrasou tudo em seu caminho. As videiras foram destruídas e as figueiras, despidas de sua casca, ficaram brancas. Dos versos 8 ao 10, Joel personifica a terra como uma virgem em luto pela perda das colheitas, convocando-a a lamentar amargamente. Ele descreve a devastação causada pela praga de gafanhotos que destruiu os campos de trigo e cevada, afetando profundamente a economia e a subsistência do povo. A alegria e a celebração desapareceram dos templos e das casas, devido à destruição das colheitas. Nos versos 11 e 12, Joel chama os agricultores a lamentarem pela devastação das colheitas. Ele descreve como o trigo e a cevada foram destruídas e as vinhas e as figueiras murcharam. A devastação é tão severa que até as árvores frutíferas secaram, privando os agricultores da alegria da colheita. No verso 13, Joel convoca os sacerdotes a se vestirem de pano de saco e a lamentarem. Ele pede que eles passem a noite em luto, pois as ofertas de cereais e bebidas foram cortadas da casa do Senhor, devido à devastação causada pela praga de gafanhotos. No verso 14, Joel convoca um jejum sagrado e uma assembleia solene. Ele pede que os anciãos e todos os habitantes da terra se reúnam na casa do Senhor, seu Deus, e clamem a Ele em busca de ajuda e misericórdia diante da calamidade que enfrentam. E para finalizar o capítulo 1, dos versos 15 ao verso 20, Joel alerta sobre o dia do Senhor, um tempo de julgamento e destruição iminente. Ele descreve como a devastação causada pela praga de gafanhotos é um presságio desse dia terrível. A terra está em luto, os campos estão arruinados e a alegria desapareceu da casa do Senhor. Até os animais sofrem, pois não há pasto, e os rios secaram. Joel conclui com um apelo desesperado ao Senhor, clamando por misericórdia diante da calamidade. O capítulo 2 do livro de Joel aborda a temática do dia do Senhor, fornecendo detalhes sobre a aproximação deste evento. Joel retrata o Senhor como um poderoso rei guerreiro, liderando o seu exército em uma batalha. O grupo que considera a data pré-exílica como a datação da escrita de Joel, os assírios ou os babilônios podem ser mencionados, pois ambos são retratados no Antigo Testamento como instrumentos de julgamentos do Senhor. Agora, a maioria, que é o grupo que defende a data pós-exílica, pode-se afirmar por este grupo que o exército de Joel 2, dos versos 1 ao verso 11, é escatológico, possivelmente equivalente ao exército mencionado no versículo 20 do capítulo 2, no versículo 9 do capítulo 3, no livro de Daniel, capítulo 11, verso 40, e no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 2. No capítulo 2, dos versos 1 ao 11, Joel começa convocando o povo a tocar a trombeta em Sião e a soar o alarme, pois o dia do Senhor está próximo. Ele descreve esse dia como um tempo de escuridão e trevas, com um exército poderoso e numeroso que se aproxima, comparável a um fogo destruidor que consome tudo em seu caminho. O exército é descrito como tendo a aparência de cavalos e correndo como carros de guerra, causando terror entre as nações.
Eles avançam de maneira organizada e implacável, escalando muros e invadindo cidades e casas. A terra treme diante deles e o céu escurece com a sua chegada. Joel conclui afirmando que o Senhor comanda esse exército poderoso e o dia do Senhor é grande e terrível. Quem poderá suportá-lo? Dos versos 12 ao 17, o profeta faz um apelo urgente ao povo para que se arrependa sinceramente e se volte ao Senhor. Ele enfatiza a necessidade de rasgar o coração e não apenas as vestes, como sinal de verdadeiro arrependimento. Joel destaca a misericórdia e a compaixão do Senhor, que está pronto para perdoar e abençoar aqueles que se voltam para ele. Ele convoca um jejum sagrado e uma assembleia solene, pedindo que todos, desde os anciãos até as crianças e até mesmo os recém-casados, se reúnam para clamar ao Senhor. Os sacerdotes são chamados a chorar entre o pórtico e o altar, pedindo ao Senhor que perdoe o seu povo e não permita que eles sejam motivo de zombaria entre as nações. Dos versos 18 ao 27, após o arrependimento do povo, o Senhor responde com misericórdia e promete restaurar a terra. Ele se mostra zeloso por sua terra e compadecido do seu povo. O Senhor promete enviar trigo, vinho novo e azeite, e que o povo será farto e não mais será motivo de vergonha entre as nações. O Senhor também promete afastar o exército invasor, lançando-o em uma terra desolada, e a terra e os animais voltarão a florescer. Ele garante que as chuvas virão no tempo certo, trazendo abundância de colheitas. O povo de Israel saberá que o Senhor está no meio deles e que ele é o único Deus e nunca mais serão envergonhados. E para finalizar o capítulo 2, dos versos 28 ao 32, Joel profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo, afirmando que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Isto resultará em filhos e filhas profetizando, velhos tendo sonhos e jovens tendo visões. Até mesmo os servos e as servas receberão o Espírito Santo. Joel também menciona sinais e prodígios no céu e na terra, como sangue, fogo e coluna de fumaça. Ele conclui afirmando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e haverá um remanescente que escapará, conforme o Senhor prometeu. Um breve resumo do capítulo 3 do livro de Joel apresenta uma mensagem de julgamento contra as nações. Os versículos 1 ao 8 contêm elementos acusatórios e anúncios de julgamento contra essas nações. O texto destaca que, em um futuro dia do Senhor, haverá uma distinção cuidadosa entre Judá e os seus inimigos. O Senhor restaurará a sorte de Judá e Jerusalém, cumprindo a promessa de Moisés em Deuteronômio 30, versículo 3. Ao mesmo tempo que Deus reunirá as nações para julgamento. O local de julgamento será o Vale de Josafá, mencionado apenas em Joel 3, verso 2 e 3, verso 12. Embora não seja certo se esse nome se refere a um local geográfico conhecido na Israel antiga, sua importância está no seu significado: o Senhor julga. O motivo do julgamento divino é o tratamento das nações para com o povo da aliança do Senhor. Elas dispersaram o povo do Senhor, venderam-nos como escravos para terras distantes e dividiram a terra do Senhor. Mesmo que o próprio Senhor tenha designado a terra aos inimigos de Israel, ele ainda considera essas nações culpadas por não reconhecerem sua soberania e por tratarem cruelmente o seu povo. Os versículos 4 a 8 são uma mensagem direta às cidades de Tiro e Sidom, representando os fenícios e filisteus respectivamente. Esses grupos se beneficiaram economicamente com a queda de Judá. O Senhor anuncia que irá retribuir por suas ofensas, especificamente roubo e comércio de escravos. Embora essas ações possam se referir à riqueza de Israel em geral, não apenas ao templo, o texto destaca a culpa dessas nações pelo seu tratamento injusto e opressivo do povo de Deus.
Em seguida, o texto descreve a convocação para a guerra, a afirmação do Senhor e a descrição do local da batalha. As nações são convocadas para reunir suas forças e se preparar para a batalha. O Senhor ordena que suas forças destruam seus inimigos no Vale de Josafá. Esses versículos descrevem a forma como o julgamento divino será executado. E finalmente o capítulo conclui com a restauração final de Israel, depois da demonstração do poder divino. Israel reconhecerá que o Senhor habita verdadeiramente no meio deles. Jerusalém será santificada e nunca mais será invadida por estrangeiros. A terra será um paraíso com colheitas abundantes e águas em profusão. Enquanto isso, a terra dos inimigos de Israel serão desoladas devido à violência e o derramamento de sangue. O livro termina com a garantia da presença do Senhor em Sião, assegurando um futuro glorioso para a nação. E essa visão de julgamento, restauração e bênção final tem implicações tanto históricas quanto escatológicas. Queridos, e assim finalizamos o livro do profeta Joel. Eu queria deixar uma reflexão para os irmãos, embora são 3 capítulos, é um livro pequeno, mas de grande riqueza naquilo que o Senhor fez através do seu profeta. Nós vemos que Joel fala sobre o arrependimento, ele fala: vocês devem rasgar os vossos corações e não apenas as suas vestes. Esse ensinamento que Joel está trazendo, que ele se torna muito atual para nós. Quando nós confessamos algo ao Senhor através do arrependimento, dizer ao Senhor o que ele sabe exatamente ao nosso respeito. Que Joel estava dizendo àquele povo: olha, vocês precisam não apenas fazer a encenação de rasgar as suas vestes, jogar cinza sobre suas cabeças. O Senhor, ele quer muito mais, ele quer algo que seja verdadeiro, que você possa fazer uma reflexão quando você estiver confessando algo ao Senhor. Saiba que o Senhor já sabe de tudo e ele espera que nós dissemos a ele exatamente o que ele já sabe ao nosso respeito. Outro ponto que Joel traz é a dependência do Senhor. Em tempos de crise, de praga, de gafanhotos, Joel nos faz ter a capacidade de lembrar a nossa dependência, a nossa fonte é o Senhor, a nossa provisão é o Senhor. Por isso que a palavra nos ensina que o justo viverá da fé, que você possa confiar no Deus que você serve, ter uma dependência nele. E por mais que as coisas que estejam diante dos seus olhos provem para você que as coisas deram erradas, que você possa confiar e ter a dependência no Senhor. Fé é justamente isso, é não crer ou não aceitar aquilo que você está vendo, mas é crer naquilo que está além dos seus olhos e crer que você tem um Deus que você pode depender dele, que ele cuida de você. Outro ponto que Joel traz também é sobre esperança e restauração. Independente do que ele estava profetizando que viria a calamidade, também havia uma palavra de esperança, de restauração para aquele povo. E essa palavra também ela é muito contemporânea a nós. Nós temos um Deus que ele pode transformar situações tão difíceis. É por isso que Paulo escreve aos Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O nosso Deus tem poder de pegar uma história de calamidade e ele tem o poder de transformar isso de uma forma tão grande, de curar suas feridas para que você possa agora não ter mais uma história de calamidade, mas ter um testemunho daquilo que Deus fez em tua vida. Ele fala sobre o dia do Senhor, que para mim é o tema principal deste livro, nos lembrando que um dia estaremos diante do Senhor, um dia estaremos diante do nosso Deus, então devemos viver com responsabilidade cada dia. Os princípios da palavra precisam estar assim diante dos nossos olhos. As nossas ações, atitudes, os nossos afazeres do dia a dia precisam estar assim exatamente conforme os princípios, porque um dia nós estaremos diante do Senhor, no grande dia do Senhor. E para finalizar essa reflexão, a profecia da descida, do derramamento do Espírito Santo feita por Joel. Aqui está a chave, tudo isso que eu disse para vocês na reflexão. Nós podemos viver isso porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. A partir ali de Atos 2, quando desceu o Espírito Santo ali no Pentecoste,
e ele passou a habitar dentro de nós quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós temos o poder de viver nesse arrependimento, nessa dependência do Senhor, nessa esperança de restauração e viver os princípios da palavra para naquele grande dia, quando nós encontrarmos com o nosso Senhor, nós possamos ouvir: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Que o Espírito Santo continue falando aos seus corações, dê a você um dia poderoso e até o próximo livro, assim que o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.